Sarça ardente. Como Moisés, pare. Ouça a voz de Deus e obedeça. Sarça ardente. Deus fala através da sua palavra. Pare, ouça a voz de Deus e obedeça. Uma produção da Comissão de Pastoral Bíblica da Conferência Episcopal de Moçambique, em colaboração com as comissões diocesanas da Pastoral Bíblica. Sarça ardente. Evangelho segundo Marcos, trecho número 6. Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28 e capítulo 3, versículos 1 a 12. Ora, num dia de sábado, indo Jesus através das searas, os discípulos puseram-se a colher espigas pelo caminho. Os fariseus diziam-lhe: Repara, por que fazem eles ao sábado o que não é permitido? Ele disse: Nunca lestes o que fez David quando teve necessidade e sentiu fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus ao tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da oferenda que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e também os deu aos que estavam com ele? E disse-lhes: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O Filho do Homem até do sábado é Senhor. Novamente entrou na sinagoga, e estava lá um homem que tinha uma das mãos paralisada. Ora, eles observavam-no para ver se iria curá-lo ao sábado, a fim de o poderem acusar. Jesus disse ao homem da mão paralisada: Levanta-te e vem para o meio. E a eles perguntou: É permitido ao sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matá-la? Eles ficaram calados. Então, olhando-os com indignação e magoado com a dureza dos seus corações, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão ficou curada. Assim que saíram, os fariseus reuniram-se com os partidários de Herodes para deliberar como haviam de matar Jesus. Jesus retirou-se para o mar com os discípulos. Seguiu-o uma imensa multidão vinda da Galileia e da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, de Além-Jordão e das cercanias de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão veio ter com ele, ao ouvir dizer o que ele fazia. E disse aos discípulos que lhe aprontassem um barco, a fim de não ser molestado pela multidão, pois tinha curado muita gente, e por isso os que sofriam de enfermidades caíam sobre ele para lhe tocarem. Os espíritos malignos, ao vê-lo, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, proibia-lhes severamente que o dessem a conhecer. Jesus não veio para abolir a lei, mas para a completar, dando à lei o seu verdadeiro sentido e a sua correta interpretação. O Evangelho apresenta-nos Jesus que faz uma correta interpretação da lei, dizendo: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E isso significa que a lei deve estar ao serviço do homem, e não o homem ao serviço da lei.
A lei deve ser serva do homem, e não o homem servo da lei. Nenhuma lei deve estar acima do homem. Nenhuma lei deve se sobrepor ao homem, mas sim o homem deve ser o princípio, o centro e o fim de toda a lei. O homem é senhor da lei e a lei é serva do homem. Mas quando acontece o inverso, o homem torna-se escravo. E Jesus veio nos libertar da escravidão da lei, fruto da sua má aplicação e da sua errada interpretação. Portanto, toda a observância da lei, ainda que seja uma lei religiosa, deve tender à libertação, à humanização, à dignificação e à salvação do homem na sua totalidade. Sarça ardente. Como Moisés, pare. Ouça a voz de Deus e obedeça. Sarça ardente. Deus fala através da sua palavra. Pare, ouça a voz de Deus e obedeça. Uma produção da Comissão de Pastoral Bíblica da Conferência Episcopal de Moçambique, em colaboração com as comissões diocesanas da Pastoral Bíblica. Sarça ardente.